Documentário com João Caculo. A história de Agostinho Neto. Agostinho Neto nasceu a 17 de setembro de 1922, na aldeia de Caxicani, região de Icolo e Bengo, a cerca de 60 km de Luanda. O pai era pastor e professor da Igreja Metodista, e a sua mãe era igualmente professora. Conhecido pelos angolanos como Dr. Antônio Agostinho Neto, primeiro presidente da República Popular de Angola. Agostinho Neto faleceu a 10 de setembro de 1969, Moscovo. Deixou poemas como Mussunda, Amigo, Adeus na Hora de Largada, Voz de Sangue, Aspiração, Quitandeira e Contratados. Após ter concluído o concurso policial em Luanda, trabalhou nos serviços de saúde e viria a tornar-se rapidamente uma figura proeminente do movimento cultural nacionalista, que durante os anos 40 conheceu uma fase de vigorosa expansão em Angola. Decidido a formar-se em medicina, embarca para Portugal em 1947 e matriculou-se na Faculdade de Medicina de Coimbra e posteriormente na de Lisboa. 2 anos depois da sua chegada a Portugal, foi-lhe concedida uma bolsa de estudos pelos metodistas americanos. Envolve-se desde muito cedo em atividades políticas, sendo preso em 1951, quando reunia assinaturas para a Conferência Mundial da Paz em Estocolmo. Após a sua libertação, retorna às atividades políticas e tornou-se representante da juventude das colónias portuguesas junto do movimento da juventude portuguesa, o MUD Juvenil. E foi no discurso de um comício de estudantes que assistiam operários e camponeses que a PIDE o prendeu pela segunda vez, em fevereiro de 1955, só vindo a ser posto em liberdade em junho de 1957. Por a altura da sua prisão em 1955, veio ao lume um opúsculo com poemas seus que denunciavam as amargas condições de vida do povo angolano. A sua prisão desencadeou uma vaga de protestos em grande escala. Realizaram-se encontros, escreveram-se cartas e enviaram-se petições, assinadas por intelectuais franceses de primeiro plano, como Jean-Paul Sartre, André Mauriac, Aragon e Simone de Beauvoir, pelo poeta cubano Nicolás Gulen e pelo pintor mexicano Diogo Rivera. E em 1957, Agostinho Neto foi eleito prisioneiro político do ano pela Amnistia Internacional. Em 1958, Agostinho Neto licenciou-se em medicina e casou-se com Maria Eugênia. No próprio dia em que concluiu o curso, neste mesmo ano, foi um dos fundadores do clandestino movimento Agostinho, que reunia patriotas oriundos das diversas colónias portuguesas. Em 30 de dezembro de 1959, Neto voltou ao seu país com a mulher, Maria Eugênia, e o filho de tenra idade, e passou a exercer a medicina entre os seus compatriotas. Em 8 de junho de 1960, o diretor da PIDE veio presencialmente prender Neto no seu consultório em Luanda. Uma manifestação pacífica realizada na aldeia natal de Neto, em protesto contra a sua prisão, foi recebida pelas balas da polícia. 30 mortos e 200 feridos. Foi o balanço que designou-se pelo massacre da Icolo e Bengo. Receando as sequências que podiam advir da sua presença em Angola, mesmo encontrando-se preso, os colonialistas transferiram Neto para uma prisão de Lisboa e mais tarde enviaram-no para Cabo Verde, para Santo Antão,
e depois para Santiago, onde continuou a exercer a medicina sob constante vigilância política. Foi durante este período eleito presidente honorário do MPLA. Por mostrar a alguns amigos em Santiago, Cabo Verde, uma fotografia em que um grupo de jovens soldados portugueses sorriam para a câmara, segurando um deles uma estaca em que foi espetada a cabeça de um angolano, e inserta em diversos jornais, como o do Afrique Action, seminário que se publica em Tunis. Agostinho Neto foi preso na cidade da Praia em 17 de outubro de 1961 e transferido depois para a prisão de Ajube, em Lisboa. Sob forte pressão interna e externa, as autoridades fascistas viram-se obrigadas a libertar Neto em 1962, fixando-lhe residência em Portugal. Pouco tempo depois da saída da prisão, Agostinho Neto, em julho de 1962, saiu clandestinamente de Portugal com a mulher e os filhos pequenos, chegando a Leopoldville, Kinshasa, onde o MPLA tinha ao tempo a sua sede exterior. Em dezembro desse ano, foi eleito presidente do MPLA durante a Conferência Nacional do Movimento. Em 1970, foi-lhe atribuído o Prémio Lotus pela Conferência dos Escritores Afroasiáticos, com a Revolução dos Escravos. Em Portugal, e a derrocada do regime fascista de Salazar, continuado por Marcelo Caetano, 25 de abril de 1974. O MPLA considerou reunidas as condições mínimas indispensáveis que, quer a nível interno, quer a nível externo, para assinar um acordo de cessar-fogo. Com o governo português, o que veio acontecer em outubro do mesmo ano, Agostinho Neto regressa a Luanda no dia 4 de fevereiro de 1965, sendo o alvo das mais grandiosas manifestações popular de que há memória em Angola. Agostinho Neto, que na África da expressão portuguesa é comparável a Leopold Senghor. Na África da expressão francesa foi um esclarecido homem de cultura para quem as manifestações culturais tinham de ser, antes do mais, a expressão viva das aspirações dos oprimidos, armas para a denúncia da situação injustas, instrumento para a reconstrução da nova vida. A história de Agostinho Neto.